bem-vindos ao Nomadcast. Meu nome é Paula Zogby, eu sou head de conteúdo da Nomad, nova apresentadora deste podcast. O Nomadcast é um dos nossos produtos de conteúdo gratuitos, falando sobre economia, mercados globais, focados em ajudar você a investir melhor o seu dinheiro, tomar as melhores decisões de investimento. Então não deixe de seguir a Nomad nas redes sociais e também se inscrever no nosso YouTube e na sua plataforma de áudio favorita para não perder os próximos episódios. Para conduzir esse Nomadcast comigo está Danilo Gliori, economista-chefe da Nomad, e hoje a gente tem o prazer de receber a WHG aqui no programa, que é uma instituição financeira independente de gestão de ativos e recursos. É uma empresa com alto nível de governança, focada em soluções customizadas para cada cliente e gestão global. Quem representa a WHG no Nomadcast hoje é Fernando Fenólio, economista-chefe da casa. Fernando, bem-vindo. Vou começar passando a palavra para você se apresentar, falar um pouquinho sobre a companhia também. Tá legal. Obrigado, Paula. Obrigado, Danilo, pelo convite. A WHG, como você colocou, uma empresa financeira, tem um private banking, tem um asset management, então uma solução completa de investimentos para os nossos clientes, com foco mais também no lado global, né, de diversificação de investimentos, então a gente oferece isso para eles. Minha história, basicamente, sou economista há 18 anos, né? Danilo foi meu professor de micro no mestrado. Verdade. E eu trabalhei já no Unibanco, no Itaú BBA, trabalhei no Credit Suisse Hedging Grifo, no Fundo Verde. Trabalhei também na BW, que é o Family Office da família Moreira Salles. Em 2020 a WHG surgiu e eu entrei na WHG desde o início e estamos lá já há pouco mais de 3 anos. Legal. Bom, Fernando, um prazer enorme, né, ter você aqui. Então, como ele falou, o Fernando foi meu aluno no mestrado, quando eu estava acabando de chegar, né, do doutorado de Cambridge, uma das primeiras safras, né, de aluno, 18 anos atrás. Muito legal ter agora um profissional, economista-chefe renomado numa casa que a gente admira bastante. E antes de começar a falar, né, assim, como é que eu cheguei no Fernando e convidei o Fernando para esse podcast? Quando eu entrei na Nomad quase um ano atrás, comecei a ver quem que cobria Estados Unidos, né, direito. E eles têm um trabalho muito legal, acho que dos mais profundos. Tá? Falei, vamos explorar um pouco essa história aqui na nossa série de videocast. Então, queria começar assim, bem macro, Fernando, falar um pouco de economia global, né? A gente está vivendo aí num momento bem diferente, né? Assim, poucos anos depois da pandemia do coronavírus. Tem muita gente que esqueceu que teve pandemia, para outras pessoas foi há muito tempo atrás, está na memória recente, mas quem mexe com economia sabe que, né, muita coisa mudou, né? A gente vem, antes, no pré-pandemia, a gente teve aqueles quase 10 anos, né, no rescaldo da crise de 2008, 2009, né, do Credit Crunch, em que pouca inflação era um problema, né, animar a economia era um problema, vivemos política monetária com né, afrouxamento monetário como grande carro-chefe. Vem a pandemia, a coisa muda completamente, né? A inflação ressurge em quase todos os países, aí, os principais países. Os bancos centrais todos reagem, né, com política monetária restritiva, subindo juros. E aí começa a discussão. Inflação é de demanda, inflação é de oferta, né? O que está acontecendo? Aí, em cima disso tudo, né, o mundo não está dos mais fáceis, né? Então a gente tem conflito geopolítico, tem mudança climática, é um cenário com balanço de riscos bastante complexo. Eu queria começar pegando sua visão sobre tudo isso, assim, como é que você está enxergando a economia global, balanço de riscos, inflação? Tá. Bola contigo. Tá, legal. A pergunta é boa, porque realmente parece que em 2020 o mundo passou por uma mudança estrutural, né? Parece que a gente apertou o botão do reset lá no computador antigo, né? Começou tudo de novo. E realmente aquele período de 10 anos de inflação baixa e juro baixo, ele virou de ponta cabeça, né? Então a gente está passando exatamente pelo momento oposto, inflação alta e juro alto, né? Eu acho que muito disso, talvez o maior legado da pandemia na parte econômica são governos maiores, né? Se você lembrar, entre 2010, logo depois da crise da Lehman, a prescrição de política era ajuste fiscal. Todo mundo com medo de... você teve, obviamente, um estímulo fiscal em 2008, 2009 para salvar o sistema financeiro, e depois todo mundo falou, olha, tem que fazer o ajuste.
né? A Grécia surgiu como problema, Portugal, daí todo mundo tem que fazer ajuste. Nos Estados Unidos também teve um ajuste lá em 2011 com o sequestration, que é a coisa do debt ceiling, vai ter default, não vai. Era confusão de fazer ajuste fiscal, né? E a gente viveu isso durante anos. E para quem lembra naquela época, muita gente falava, né? Pô, o juro é muito baixo, inflação, risco é deflação. Como é que resolvia? Daí o Larry Summers, que é o ex-secretário do Tesouro americano, sempre falava, tem que fazer gastos fiscais. O juro é muito baixo, tem que gastar mais. E nunca se fazia, né? Ele falava e tudo bem, nada se fazia. Até que surgiu o evento da pandemia que realmente levou, né, o evento levou os governos a agirem de maneira, assim, brutal. Precisava e agiram mesmo, né? E é isso que foi a mudança de chave, né? Foi a política fiscal. E acho que a política fiscal continua, de certa forma, expansionista no mundo. Ela não voltou ao que era antes, nem perto do que era antes, né? A gente até pode falar um pouco do fiscal americano, que é um mega problema, como é o Brasil também, que está tentando endereçar, mas tem idas e vindas. Mas esse é o grande legado macroeconômico, né? Governos muito maiores, que pressionam a inflação e que pressionam o juro para um patamar mais alto por mais tempo. Tá? Então, acho que esse, para mim, é o grande aspecto. E daí vem o geopolítico. Porque também, quando teve a crise da pandemia, o mundo ocidental percebeu o quanto o mundo ocidental é dependente da produção na China, né? E antes da pandemia, já existia aquela questão de a China e Estados Unidos serem amigos, que é o Chimerica lá do Niall Ferguson, né? Já estava uma certa briga, né? O Trump já estava em trade war com a China. Daí aconteceu a pandemia, eles falaram, olha, a gente está agora dependente demais da produção chinesa, vamos trazer um pouco para cá, porque eles podem em algum momento falar, não vou vender, né? Eu vou deixar para consumo interno, a gente vai ficar numa situação complicada. Então o geopolítico ali, eu acho que acelerou também essa desglobalização, né? Eu acho que já começou um pouco antes e a pandemia acelerou o processo de desglobalização, que tem várias implicações de inflação e tudo mais. Tá? E é o que a gente está vivendo hoje, daí tem todo o resto, né? Você falou a parte climática também, que agora a gente está começando a perceber que não é só um discurso do pessoal da ONU. A gente está vendo, acabou de ver no Rio Grande do Sul, teve aquela chuva no litoral de São Paulo no Carnaval de 22 que arrasou lá o litoral norte, né? A gente viu uma seca absurda na Argentina no ano passado, que prejudicou demais a economia, né? Eu acho que acabou de quebrar a economia argentina a seca do ano passado. Então a gente também está vendo com implicações fiscais super importantes, né? Eu acho que bem mais do que a inflação. Já que você puxou um pouco da China, né, a gente também queria saber um pouco da sua visão para a China. Como que a casa está vendo a China de maneira geral? Acabou de ter aí mais impostos aplicados pelos Estados Unidos, tem a história da proibição do TikTok. Como que a tese da China está na WHG agora? A gente tem uma tese de que a China ela é um player super relevante no mundo, tá? Que vai rivalizar e já rivaliza com os Estados Unidos. É por isso que os Estados Unidos têm agido da forma que têm agido contra a China. Desde o Trump e até atualmente com o Biden, né? Ele faz várias restrições de exportação de tecnologia de ponta, né? Então hoje o mundo é essa corrida por inovação de inteligência artificial, né? Semicondutores ultramodernos, né? Que tem implicações não só na economia, mas também militar, que acho que é um dos pontos importantes. E os Estados Unidos buscam colocar ali areia na engrenagem para atrasar a China no processo, né? Então a China percebeu também que, olha, a gente não pode também depender muito dos Estados Unidos, né? Eles estão atrapalhando a gente de certa forma aqui no nosso desenvolvimento. O que aconteceu com a Rússia foi um alerta para a China, né? Com a guerra, quando o Ocidente cancelou a Rússia, né? Pegou os ativos e falou, não é mais seu. Então a China vai que um dia, por qualquer motivo, eles acreditam que tem que tomar uma decisão ou uma atitude mais dura contra a gente. Então não posso depender tanto deles. Aí que está a desglobalização, né? Então hoje o foco deles é basicamente autossuficiência e segurança. Esse é o mantra, né? Não é muito o crescimento do PIB, isso não é coisa que a gente do mercado gosta de acompanhar e tem outros aspectos. Mas para o governo chinês não é, tá? O foco é segurança e autossuficiência. E eles estão andando bem nisso, né? Apesar da areia na engrenagem, né, eles estão conseguindo avançar nessa questão de tecnologia, estão avançando em tecnologias super modernas de carro elétrico, né, que parecia uma coisa distante, né? No passado a China falava, vamos mudar a matriz de produção, vamos investir em indústrias mais sofisticadas. Daí parece, nós brasileiros estamos acostumados com esse discurso que não sai do papel, né? Quantas vezes a gente ouve aqui e meio que morre no caminho. País do futuro, né? Morre no caminho e nada acontece. Na Ásia é um pouco diferente, né? A China falou, vamos fazer. Daí do nada eles têm 10 marcas de carros elétricos, 60 modelos, e estão invadindo o mundo com o carro elétrico, que é o futuro, de certa forma. Tá vendo isso aqui, né? Impressionante a velocidade, né?
20 mil carros vendidos de uma marca chinesa em 4 meses, que é coisa pra caramba. Tem isso, tem painel solar, então essa parte esse investimento em tecnologia renovável, a China está muito na frente do resto, né? A exportação industrial deles mudou de patamar depois da pandemia. Mudou de patamar. Eles querem ser meio que a Alemanha do passado, assim, a grande matriz industrial de tecnologia de ponta. Então, eles estão se reposicionando, estão conseguindo fazer essa mudança. O setor imobiliário é um problema. Eles deixaram, assim, vai ter que ser resolvido, vai ter que se encolher, tem impacto de crescimento, mas não vai ter uma salvação clássica, né? Tipo, vai ter que encolher, paciência, e a gente vai mudar a matriz de crescimento e vai crescer de outra forma. E eles conseguem fazer essa dor, né? Eles conseguem impor um pouco a dor e o asiático também aceita mais a dor pelo coletivo. Então, assim, é um momento de reposicionamento da China e eu acho que eles estão conseguindo fazer. Tá? Então, por mais que às vezes para investimento, a China não foi um bom investimento nos últimos 2 anos, sofreu muito com isso. Agora está melhorando um pouco. Tá? Tem seus aspectos, mas eu acho que como geopolítico, como país, para se posicionar nesse mundo mais multipolar, a China vai ser muito forte. E você acha que de uma forma ou de outra eles absorvem essa crise imobiliária? Assim, o governo vai fazer o que for necessário para a coisa não virar uma crise, contaminar o sistema financeiro e tal? Eu acho que vai. Acho que se tivesse um problema financeiro já teria acontecido. Esse negócio começou em 21, né? A gente está quase 2 anos e meio. E eles devem anunciar em julho um processo de compra dos apartamentos e das casas e oferecer como casas populares, né? Seria mais ou menos isso, para as pessoas que não conseguem comprar. Então já dá uma desovada no estoque, limpa e já reduz também o ritmo de crescimento de construção de casas, né? Então tem uma dor, muitas pessoas têm poupança em casas na China, porque não tem, o juro não é alto, a bolsa ela tem mais volátil, o chinês não pode tirar o dinheiro da China. Então foi real estate mesmo, né? O chinês investe em casa. Daí ele também sofreu, né? O chinês sofreu muito nos últimos 4 anos, não tenha dúvida disso. Mas eles têm essa capacidade de impor a dor e suportar a dor, né? Então, assim, eu acho que está fazendo a transição. Eu acho que não vai ter esse colapso. Eu acho que o colapso já foi. Vamos mudar o foco agora para os Estados Unidos e queria explorar um pouco a questão de juros, inflação e política monetária, né? Que é que está aí assim, no radar de todo mundo que mexe com investimentos. Então, né, sobe a inflação nos Estados Unidos. Teve até uma crítica ao FONC, ao Fed, né, de que eles demoraram para reagir, mas reagiram, né, sobe os juros até, né, 5,25, 5,5, deixando um patamar enorme lá por um bom tempo. A inflação começa a cair, né, e a gente, né, vive aquela euforia no final do ano passado, putz, vai começar a cortar os juros no primeiro trimestre, em março. Aí, rapidamente, essa euforia é diluída com os primeiros dados no começo do ano. Não, agora vai ser julho ou junho. Aí vem abril, né? Abril bagunça tudo. Não, agora vai ser no fim do ano. Agora vai subir juros. Vai subir juros, vai ficar para o ano que vem e tal. Agora parece que acalmou de novo, né? Calmou. A gente está vivendo assim, uma volatilidade nos preços e nos humores, né? Uhum. Como é que tá a sua cabeça com esse processo todo, cara? Tá, vamos lá, eu acho que a inflação, o que a gente viu nesse começo do ano, né? Ninguém tinha essa surpresa inflacionária de janeiro a março, né? Especialmente quando você projeta inflação nos Estados Unidos. Eu acho que um pouco porque o mercado, os analistas, eles não estavam acostumados a projetar a inflação vindo de um nível mais alto. A inflação americana sempre foi muito baixa, especialmente nos 10 anos antes da Covid. Até mesmo antes, era 2,30, era o auge do Bernanke. Então era uma coisa mais suave de projetar. Quando a inflação ela vai para um nível muito alto, chegou a 9 nos Estados Unidos e ela é relativamente persistente, né? Tem caído, tá? Dependendo da métrica, 3,2, 3,4, mas ela é alta. Eu acho que o investidor global, incluindo os brasileiros, eles perceberam que nesse cenário você tem uma coisa chamada inércia. E nem todos os preços são reajustados ao mesmo tempo. E tem muitos preços que são reajustados em virada de calendário. Só que quando a inflação é baixa, esse grupo, esse setor que reajustou o preço, com a inflação muito baixa, passa meio imperceptível. Só que quando a inflação é alta e tem um carrego muito grande do custo passado, quando ele reajusta, chama atenção. Vem o carrego de 1 ano de inflação que ele não conseguiu passar, mas o calendário era janeiro. Daí ele virou,
a inflação subiu muito, tá? Então, acho que esse é um aspecto que as pessoas perceberam. A inércia, né, até você tirar essa inércia demora. O Brasil tem isso no IPCA, né? Tipo, inflação do educação em fevereiro, né? Que a gente já está descolado, já monitora, sabe? Que todo fevereiro vai ter 5% de educação lá ou mais, dependendo da inflação passada. O americano não tinha muito isso, nem para projetar, tá? Então, acho que esse é um primeiro aspecto. Tanto é que está dissipando um pouco esses choques, né? E o segundo aspecto é que tem coisa, assim, tem alguns grupos que estão com altas assim inacreditáveis. Tá? Por exemplo, todo mundo sabe do aluguel, acho que esse já é um passo que todo mundo conhece, mas tem um que eu gosto de chamar a atenção, que é o aluguel não, o seguro de carro. O seguro de carro nos Estados Unidos nos últimos 12 meses subiu 26%. Tá? 26%. Né? Subiu 2,6% em março, 1,8% no mês de abril. Que é uma alta muito grande, né? Tem alguma explicação Então, óbvia? Tem algumas, eu acho que já passou do ponto, por isso que eu aposto que isso vai perder força. Mas primeiro, o preço do carro subiu muito. Então, o valor do seguro acompanha o valor do carro, de certa forma. Mas mudou também, assim, a complexidade do carro. O carro hoje é mais complexo, as pessoas querem carros mais sofisticados, mais modernos, com mais tractanas tecnológicas, que custam caro quando você bate o carro e tem que repor. Então, o valor do seguro do prêmio subiu muito. E tem um terceiro aspecto mega interessante, assim, curioso, que é comportamental. Nos Estados Unidos, não sei como é que é no Brasil, mas o número de acidentes de trânsito cresceu nos Estados Unidos, depois da pandemia. Parece que as pessoas estão tomando mais risco ao dirigir. Batem mais o carro, daí aumenta o sinistro. Quando que isso para? Eu acho que... Não sei, o comportamental não sei, não faço a mínima ideia. Mas dado que já fez o ajuste para o preço do carro, quase, né? Falta pouquinho, eu acho que a partir de agora esse índice vai acalmar, o preço do carro já está caindo, daí acalma. Então tem umas coisas assim diferentes que afetam a inflação americana, entendeu? Mas acho que daqui para frente a inflação aos poucos ela vai comportando, ela vai voltando para o normal. Então a gente está mais com essa cabeça, a inflação vai perdendo força, esses choques do início do ano passaram, a atividade está perdendo um pouco de força, não é recessão, talvez todo mundo esperava essa recessão em 23 que não veio. Acho que a gente desacelera, mas não é uma catástrofe, é só uma desaceleração, daí a inflação vai perdendo força. E daí eu acho que o Fed tem capacidade ou possibilidade de cortar em setembro. Eu acho que tem essa janela lá. Né? Se ele não conseguir em setembro, eu acho que vai ficar para o ano que vem mesmo. Então, nesse espectro de pessimismo, otimismo, parece que você está mais para o lado do otimismo. E aí, como que isso se reflete nas posições da casa? A gente está mais construtivo, né? Vamos pensar assim. A gente tem posições aplicadas em juros americanos, que foram bem recentemente. A gente ficou mais confiante nisso quando o Banco Central americano veio 1º de maio, botar a bola no chão e falar, não tem juro alto, não vai subir. E daí, né, ele falou assim... Isso eles falaram. Ele falou, não, é muito improvável subir juros, né? Tipo, não me venham com essa conversa. Não me venham me emparedar aqui na precificação, que eu não vou fazer isso. E o segundo ponto, quando os dados vieram mais fracos, né? A gente fala muito de inflação, mas se você pegar dado de mercado de trabalho, está perdendo força, dado de consumo está perdendo força, algumas pesquisas de serviços super irrelevantes estão perdendo força. Então a economia está aos pouquinhos desinflando, entendeu? Então, assim, precisa subir? Não. A simetria para baixo, né? Então a gente está aplicado, sabe? Tem que ver também os limites de precificação, tem a questão fiscal, eleição americana, mas é uma coisa que profissional faz, está todo dia sentado na mesa de operação fazendo. Mas nesse momento a gente está aplicado, né, para pegar essa perspectiva de juro um pouco mais baixo, e a gente está comprado em bolsa global, principalmente americana, né? A gente acha que os Estados Unidos têm uns temas super interessantes de crescimento, né? De inovação, que impulsionam a bolsa a 5.300 pontos, né? Eu lembro que quando estava 3.800, todo mundo queria vender o S&P, achando que ia para 3.000 pela recessão. Daí a bolsa meio que foi para 5.200. E ninguém pegou essa alta quase, né? Mas a gente teve uma cabeça um pouco diferente, porque é legal ter um gestor que opera bolsa global também, ele entende as dinâmicas microeconômicas. Ele vê, né, não só o juro, o fiscal, ele fala, tem coisas passando por fora dos juros. Não tem nada a ver com juros que são inovações, né? Que impulsionam a atividade para cima, que impulsionam o lucro das empresas para cima e fazem o S&P chegar a 5.200 pontos. Então a gente ainda é construtivo, né? Alguns setores vão sofrer, não dá para, sabe, você pode estar no cavalo errado, né? Mas se você tem alguns setores com lucro pior, outros com lucro bom e o juro fechando, é uma combinação ainda meio construtiva para a bolsa. Então a gente gosta. Tecnologia, a cabeça de vocês aqui, não estamos numa bolha, que estamos de fato no início de uma revolução aí que
inteligência artificial vai transformar para valer? E aí as empresas que estão na frente vão junto? A gente está nessa tese, né? Porque, assim, qual que é a explicação básica para que não é uma bolha? Muita gente compara com o que aconteceu no final da década de 90, começo dos anos 2000, né? Que teve a bolha do .com. Qual que é a diferença? Quando você olha lá algumas empresas, você tinha realmente relações lucro, preço-lucro, que é o PI, absurdas. Tipo, a Cisco era 80 vezes, assim. Realmente o preço era muito descolado do lucro. Ali dava a sensação que exageraram. Quando você olha, vamos pegar o cavalo da vez, o NVIDIA, que faz lá o semicondutor. Você subiu, sei lá, esse ano 100% quase. Só nesse ano. O ano passado também era uma coisa parecida. Qual que é o PI? É compatível com o lucro. O lucro subiu demais. Eles estão conseguindo vender os produtos, tem receita, tem lucro, então o preço justifica o que eles estão produzindo. Tá? Meta é a mesma coisa. Então é muito difícil você falar de bolha. Talvez alguma ação específica lá dentro vai ter uma bolha. Mas essas grandonas, assim, as Mag 7 hoje, né, as 7 principais, elas parecem que estão caminhando em linha com o lucro que elas geram. Tá? E é assim, a gente acha que é mais pro lado da revolução. É mais pro lado da revolução, assim, todos os governos estão investindo, as empresas estão investindo muito nesse negócio, né? É que é só o começo. Né? Uma analogia que a gente gosta de fazer é com iPhone 2007. Né? Surgiu isso aqui, só que a gente tinha noção dos aplicativos que viriam dentro. Né? A Nomad deve a Apple. Né? Certeza. Porque ela está aqui, né? O aplicativo, você faz tudo certinho, as fintechs, né? Então, quantas empresas vão surgir na esteira da NVIDIA, né? Então, para começar esse processo, né? Então, a gente acha que é meio revolucionário, sim. Isso puxa a fronteira de crescimento americana para frente. Então, tem umas histórias boas dos Estados Unidos, além do ciclo e do fiscal, que, né? Que a gente brasileiro gosta de olhar, porque o Brasil é só isso, né? O Brasil é sempre e o juro, e o fiscal, e a eleição. A gente não tem uma história bacana, assim, de geração de alfa, né? Geração de coisas novas, de tecnologia. Os Estados Unidos têm. Né? Eu acho que é por isso que a Bolsa descolou tanto, e o crescimento americano foi bem melhor do que todo mundo imaginava. Agora o fiscal, vamos falar só um pouquinho de fiscal, Fernando. Em que medida, né, isso virou um problema também nos Estados Unidos? Como você falou, aqui no Brasil a gente está, né, é nosso arroz com feijão aqui falar de fiscal. Mas nos Estados Unidos é uma certa novidade, né? Até rebaixamento de título a gente viu lá. É um problema, tem que entrar no radar para valer, pode botar areia nessas dinâmicas de inovação. E você citou o ano eleitoral também, né? Enfim, acho que... Podemos falar dele. Eu acho que é super importante. Já já a gente vai trocar o foco, o mercado vai trocar o foco para a eleição. Né? O fiscal é um problema nos Estados Unidos. A resposta é essa. Eles realmente gastaram muito além do que deveriam na pandemia. Esse é um Twitter que eu preciso pegar do Blanchard. Eu lembro que ele publicou isso na época. Ele falava: olha, o tamanho do buraco da pandemia, sei lá, era 600 bi de perda de renda, e o governo está botando 1,5 tri. Isso aqui vai gerar inflação. Simples. Como esses caras geniais de economia são, né? Só um parênteses aqui para nossa audiência, né? Olivier Blanchard, um macroeconomista dos mais, né, famosos, muitos trabalhos fiscais, foi economista-chefe do FMI, né? Com muito tempo no MIT. Né? Tem um livro que todos nós temos que estudar também em algum momento. Ele é um economista brilhante, né? Ele fez uma coisa simples e falou: vai ter inflação. Os Estados Unidos gastou muito mais, todos os países gastaram, exageraram, né? E o problema é que, como eu falei no começo, não foi desfeito boa parte dessas medidas, né? Algumas sim, outras não. Então, continuou ainda um volume de gasto grande. Tem um volume de gasto grande feito pelo Biden em função dessa questão geopolítica. Então, por exemplo, tem uma tese super legal nos Estados Unidos que ajuda o PIB a ser mais forte, chama Nearshoring, que é trazer as empresas lá da Ásia para o México ou para os Estados Unidos. A gente tem na nossa live, a gente publicou um gráfico que foi feito no Financial Times, que mostra o mapa americano e o número de indústrias que estão sendo construídas nos Estados Unidos para atender, né, a produção futura. É uma coisa impressionante. Isso tem não só gasto do setor privado, que ajuda o PIB, mas também tem o governo colocando subsídio que bate no fiscal. Então tem um pouco dessa questão geopolítica, tem o resquício da pandemia, tem a questão demográfica. Então, os Estados Unidos precisam de uma reforma da Previdência. Né? Você pega o volume de gasto previdenciário é crescente. A questão de saúde nos Estados Unidos, que é muito peculiar americana, também é crescente. Gasta-se 10% ao ano nominal a mais. Se você pensar que a inflação americana está 4%, 3%, então 6% real, né? Que precisa ser endereçado. E os Estados Unidos tributa pouco. Tá? E no nível federal, tributa pouco.
Então você tem esse 6, 7% de déficit nominal todo ano, com um juro mais alto, um estoque de dívida alto. Então, assim, gasto com juros está subindo muito nos Estados Unidos, né? E daí, tá fazendo um parênteses, que essa coisa eu gosto também, do geopolítico. Eu gosto muito do Niall Ferguson. E ele falou assim, eu escrevi muito. Niall Ferguson é um historiador britânico, escocês, que também é super famoso em Harvard, vários livros. Ele falou, já escrevi muito, mas tem uma coisa que eu posso dizer que eu já agreguei nessa discussão histórica, né? Ele sempre viu como que as potências, elas surgem e desaparecem na história. Então, sei lá, desde o Império Otomano, britânico, holandês, chinês, etc. A gente está no britânico, agora americano. Então, o que é tudo parecido entre eles, né? Quando um governo gasta mais com juros do que com defesa, é o ponto de virada. E nos Estados Unidos, o ano que vem vai acontecer isso. Vai se gastar mais com juros do que com defesa. Então ele é meio pessimista, assim. Ele é meio britânico, todo britânico é meio pessimista por natureza, né? Mas ele acha que os Estados Unidos está no ponto de virada, daqui para frente é só vai perder espaço mesmo. Mas é super interessante essa conta, porque é um debate que vai existir. Aqui que o ano que vem, com o novo presidente, tem que decidir o quê? Em 2017, o Trump cortou vários impostos, que vencem em 2025. O novo presidente tem que decidir. O que eu vou fazer com esse corte de impostos? Eu vou manter ou eu vou voltar ao que era antes de 2017, que é subir imposto? E tem o debt ceiling de novo, que é o limite da dívida americana, vencendo 31 de dezembro de 2025. Então vai ter uma discussão orçamentária enorme nos Estados Unidos, né? Com polarização, provavelmente um Senado certamente republicano, a Casa Branca a gente não sabe ainda, vai ter uma discussão grande. Então, por isso que a questão eleitoral é tão importante. A discussão fiscal é premente, precisa, e se você vai empurrando ou não resolve, é um problema grande. Não porque os Estados Unidos vai pagar a dívida, claro que vai. Existe hipótese dos Estados Unidos não pagar a dívida em algum momento. O problema é que ele vai deixar o nível de juro mais alto no mundo inteiro. Então, essa é uma questão, né? Essa é a principal questão para a gente. Mesmo assim, conseguindo completar esse processo de desinflação da pós-pandemia, a gente tem aí um juros terminal, vamos dizer assim, para o próximo ciclo, que deve ser mais elevado, né? Deve ser mais elevado, a menos que eles façam um ajuste fiscal. Tem um caminho que alguns consultores americanos falam. Se o Biden ganhar a eleição, o Senado for republicano, existe uma possibilidade de ter um grande acordo em que o Biden fala, vamos subir um pouco dos impostos, um pouco na lógica de os mais ricos pagam mais, fair share, que eles gostam de falar, e eu aceito fazer alguns ajustes aqui do lado da despesa, que estão realmente exagerados. Se acontece isso, eu acho que é o melhor cenário, né? Porque daí você faz o ajuste fiscal, o juro fecha, daí para mercados emergentes, o Brasil é ótimo, né? Tira um pouco da pressão. Esse é o melhor cenário. Qual que é o pior cenário? Trump ganha a eleição, com o Congresso todo republicano, e fala, não vou subir imposto, né? E também esse ajuste fiscal não vai rolar, porque os democratas não vão querer fazer, e a gente vai conviver com um juro, com um déficit fiscal americano mais alto por mais tempo. Daí o mercado vai falar, a Treasury, né, o juro americano vai ser 4% ao longo do tempo. Daí, para mercados emergentes é muito ruim. Para o dólar é ruim, né, para cima, né, fica pressionado, né? Então acho que essa é um pouco da dinâmica que o mercado vai acompanhar. Vamos falar um pouquinho de Brasil, então. Mencionou aí os emergentes, impactos para a gente. História, vamos dizer assim, desde o começo do governo Lula, foi, né, eleição gerou, né, uma desconfiança enorme, né, ficava aquele debate, será que nós vamos ter Lula 1, Lula 2, Dilma 1 ou 2, né? Então, desconfiança enorme. Por bem ou por mal, 2023 foi um ano de recuperação de terreno, né, nessa dimensão da confiança com o mercado, tal. Risco Brasil caiu, muitos pessimistas de plantão ficaram até otimistas, né? Falaram, agora vai e tal. 24 começa a azedar essa história, né? E aí a gente teve 2 episódios recentes, um fiscal, né, mudança da meta, e agora, nesta semana, mudança do presidente da Petrobras. A confusão do Copom também, que foi uma decisão meio confusa para o mercado. Certeza. E aí, como é que tá a cabeça? A gente é uma cabeça de Brasil não, assim, você perguntou se estava otimista e pessimista, né, Paula, de Estados Unidos. A gente está mais construtivo, eu gosto de falar assim. Para o Brasil, a gente está não muito construtivo, para dizer o mínimo, tá? Eu acho que 2023 foi um ano em que realmente os ativos se recuperaram, basicamente porque algumas condições foram respeitadas. Eu acho que o Banco Central Independente se pagou, né? O Roberto segurou ali a pressão que veio do executivo e tocou a política monetária de maneira mais técnica,
né? Se ali fosse uma coisa mais... Não era o momento de cortar juros no início de 23, poderia desancorar o câmbio, a gente estaria falando de inflação alta no Brasil, não é o caso, né? Acho que o Congresso no início também deu lá os impostos para o Haddad, mas segurou alguns retrocessos em algumas coisas que não passaram, então o mercado falou, ok, o Lula ficou muito focado no global, né, nas viagens, então as coisas ficaram mais tranquilas. Mas o grande problema é que é o fiscal, né? Então 24, o mercado deu um pouco do benefício da dúvida, todo mundo sabia que esse novo arcabouço dificilmente ia ser cumprido. O fiscal, a política fiscal acabou sendo... O mercado tinha uma dúvida que a política fiscal conseguiria ser cumprida. E eu acho que esse ano percebeu que era muito difícil mesmo, né, ser cumprida. E esse talvez tenha sido o principal gatilho. No momento em que você pensa assim, o juro lá fora vai ser mais alto por mais tempo. Tá? Então o juro no Brasil precisa ser mais alto por mais tempo. Então o financiamento da dívida brasileira vai ser mais cara por mais tempo. E esse é um das grandes implicações do higher for longer, né, do juro mais alto. Tá? E daí, se o juro é mais alto, o crescimento econômico é mais fraco ano que vem do que você poderia esperar antes. Tá? E se o crescimento é mais fraco, para esse governo, crescimento econômico é muito importante. Né? É diferente do chinês, né, que eu falei, ele não liga muito, talvez porque não tem eleição lá, estão olhando para outra coisa, mas aqui é muito importante o crescimento econômico. Né? Então, eles querem um crescimento meio a qualquer custo. E se o crescimento vai ser menor porque o juro é mais alto, pelas condições internacionais, e daí como é que eu vou fazer? Eu vou cumprir minha meta fiscal que eu tinha me colocado? Eu não vou cumprir. É uma E daí dimensão você de começa a ciclo entrar político de negócios, né, de certa forma, né? Chegando perto de eleição, se a popularidade estiver baixa por conta de crescimento tímido, né? É A tentação para pisar no acelerador fiscal vai muito ser... grande. E daí sem espaço no fiscal, né? A meta era muito ambiciosa. O mercado já sabia um pouco disso, mas vamos ver se consegue. Daí percebeu que realmente estava certo, né? Mas o governo tentou, só tenta na receita, não tenta na despesa, viu que é difícil, e num cenário que vai crescer menos, então aí que mesmo que não vai ter ajuste fiscal. Daí você pode colocar o Banco Central para tentar contribuir um pouco, fazendo uma política monetária um pouquinho mais folgada do que deveria, entendeu? Esses são os riscos que o mercado começa a trabalhar. E a gente está longe da próxima eleição, 2026, hein? Tem todo 24, todo 25 e todo 26, né? Então é um combo de política econômica que preocupa o mercado. Fala, olha, não é um combo que está indo na direção certa. Em algum momento isso pode desviar, né? O mercado, sei lá, o dólar está lá tranquilo, daí o Trump ganha a eleição, pressiona mais o dólar, daí a inflação que fica mais pressionada por gasolina, daí não vou reajustar a gasolina. Pô, daí a Petro começa a ter problema, você entendeu? Daí começa um círculo vicioso de um monte de coisa dando errado que penaliza todos os ativos. Então é por isso que a gente é um pouco mais cauteloso com o Brasil nesse momento. Por mais que a renda fixa seja incrivelmente atraente, tá? Mas só a renda fixa brasileira pode gerar um problema lá na frente ou uma frustração. Perfeito. Já que você citou a possibilidade do dólar ficar mais alto, acho que o nosso ouvinte não ia me perdoar se eu não fizesse essa pergunta para você. E eu vou estendê-la para o Danilo também, que tem que responder ela toda segunda-feira na nossa live. É quase uma sacanagem, Fernando. E é aquela pergunta que vocês adoram, né? Eu não preciso nem fazer, né? Então, para onde vocês acham que vai o dólar? Tem várias partes se movendo, né? Acho que, por exemplo, se a gente tiver certo que o Fed vai cortar juros a partir de setembro, nem que não seja muito, corta setembro, corta dezembro, ano que vem corta mais 3, 4 vezes, tira um pouco da pressão do dólar. Tá? Acho que ajuda, o dólar para baixo. Aí depende muito de quem vai ganhar a eleição. Assim, de maneira bem resumida, acho que se o Biden ganhar a eleição, tem uma chance maior do dólar continuar perdendo força, que é bom para o Brasil. Se o Trump ganhar a eleição, tem uma chance maior do dólar ganhar força, porque ele tem essa ideia de fazer um tarifaço global. Né? Tarifar a China, que eu acho que aí ele vai mesmo, mas ele tem contas a acertar com a Europa. Né? O México também pode entrar um pouco na dança por causa de imigração, que é um tema super delicado nos Estados Unidos. E isso é bem economia, né? Se ele impõe uma tarifa de importação contra o país, a moeda dele aprecia, o outro país deprecia para compensar. Então você tem um movimento de apreciação de moedas no mundo inteiro. O dólar vai ficar mais forte no primeiro momento. Então, isso daí, se ele também enrosca no ajuste fiscal, que a gente comentou aqui, que é juro longo mais alto, também sustenta um pouco o dólar. Então, é quase assim, se o Trump ganhar, dólar mais forte, se o Biden ganhar, tem uma chance do dólar ser mais fraco. Tá? É assim que a gente está pensando. Tem um cenário do Trump que o dólar é mais fraco, mas é um cenário ruim.
É o cenário onde ele ganha a eleição, ele não faz o fiscal, ele põe a tarifa e ele pressiona o Banco Central a partir de 26. É um Banco Central político, forçando queda nos juros na marra. Daí o dólar... Aí é crise de mercado emergente, mas aí é um cenário, eu tô falando de só um cenário extremo, tá? Que pode acontecer. Então, acho que a eleição define isso. E no Brasil, eu acho que a política econômica, hoje, ela tem um viés mais de levar uma depreciação do real, uma apreciação do dólar. Tá? Eu acho que, infelizmente, a gente está um pouquinho nessa direção, dado que, enfim, o Banco Central vai mudar, já está passando por uma transformação. O mercado tem uma certa dúvida sobre como vai ser a próxima administração, né? E o juro vai estar um pouco mais baixo, então o mercado pode ficar um pouco menos tolerante com erros. Daí o dólar acaba penalizando, entendeu? Então acho que a gente tem um pouco essa, mas o combo é o Brasil, o dólar mais forte, o internacional depende muito da eleição, no conjuntural, eu acho que o dólar pode perder um pouquinho de força pela perspectiva do Fed cortar juros. Eu só complementaria, bom, primeiro tem o nosso disclaimer, né? Como é que a gente foge sempre dessa pergunta, né? O Fernando foi corajoso, não fugiu, mas a gente sempre fala, putz, projetar dólar é uma coisa ingrata, né? A piada é, taxa de câmbio foi feita para humilhar economistas, né? E acho que assim, a verdade nessa piada é que, de fato, no curto prazo é muito difícil, tem muitos fatores, né, que podem operar. Acho que o Fernando fez uma boa composição de cenários possíveis, né? Eu só adicionaria assim, um pouco mais de risco na história, que vai na linha de dólar mais forte, eu acho. Sempre que tem mais risco, o dólar se fortalece, né? Então acho que tem duas coisas que a gente comentou muito rápido aqui, que tem o potencial de balançar a equação. Uma é geopolítico mesmo, né? Então a gente está, né, nesse momento a gente tem Rússia e Ucrânia ainda acontecendo, já há alguns anos essa guerra. Uhum. Então uma parte boa do impacto econômico foi digerido, mas sei lá, alguma coisa pode desandar por ali também, e é quintal da Europa. Do outro lado, o Oriente Médio, que eu acho que o mercado precificou muito pouco o que pode acontecer ali. Não só no mercado de petróleo, mas eventualmente bagunçando aí rotas comerciais, coisas desse tipo. E outra história da mudança climática mesmo, né? Assim, o que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, está vendo no Rio Grande do Sul, não é uma coisa assim trivial, né? Uma das maiores cidades do Brasil, embaixo d'água, as pessoas estão começando a fazer conta, né? Qual é o impacto econômico disso? Você começa lá olhando para o arroz, depois você vai para o imobiliário, vai para a construção civil, migração, né? O que você faz com as pessoas depois que as águas baixarem, e o risco disso começar a acontecer em outras coisas. O desdobramento dessas duas coisas nos Estados Unidos é super fiscal, né? Tem defesa e tem gastos de mitigação e adaptação a essas mudanças, mas acho que prejudica o fiscal em muitos países. Então o governo vai ter que botar dinheiro nessas coisas. E aí o resultado é risco maior, portanto dólar forte. A gente até colocou na última live da WHG um estudo do FMI que fez um compilado de gastos fiscais devido a desastres naturais no mundo. E são 29 desastres naturais, grandes proporções que eles levantaram. Daí, a média é 1,6% do PIB de gasto. Mas a dispersão é grande. Por exemplo, no Japão, em 2011, que teve o tsunami, mas teve um desastre nuclear também. Então, é uma escala, eu acho que foi o maior. A gente entende porque foi o maior. Chegou a 5% do PIB. Mas tem vários de 2, 2,5%. O Katrina foi 1,2% do PIB americano. Sendo que o Rio Grande do Sul é maior do que a área de Nova Orleans. Tá? Por mais que lá também pegou petróleo. Então, a lógica desse estudo, né, que a gente foi atrás, no começo pareciam umas contas meio baixas. A gente pensou, a conta vai ser muito alta para a reconstrução do Estado. Né? E o que a história nos diz é que é pelo menos, vamos pensar, 1 a 2 pontos do PIB que a gente vai gastar, uma situação que o Brasil já está com contas públicas bastante estressadas. Então, acho que esse pode ser um problema extra também. Por isso que a gente, assim, fala, poxa, às vezes a gente ouve de cliente, eu vou esperar o câmbio chegar, né, 4,80 para comprar. Não sei se vai chegar lá, né? E se chegar, ele vai falar, não vai para 4,60? Não pensa assim, né? Pensa que as assimetrias, né, como o economista gosta de pensar, tá mais para um dólar forte do que um dólar fraco. Acho que é isso, especialmente com o real.
Famoso perigo da ancoragem, né? E lembrando, gente, a melhor forma de se proteger contra dólar forte ou incertezas relacionadas ao dólar é sempre ter uma alocação também no exterior, né? Ter uma parte da sua carteira alocada em dólar, né? Em ativos dolarizados. Bom, a gente está encerrando aqui, depois dessa bola de cristal aqui, essa previsão do futuro. Fernando, queria que você ficasse à vontade para fazer considerações finais, algum tema que a gente não tenha abordado aqui. Não, legal. Bem, agradecer o convite, foi super legal. Acho que a gente também tem uma mensagem na WHG parecida com a de vocês, de alocação internacional, diversificação, né? Expansão dos horizontes de alocação. Então, acho que essa é a mensagem, né, para o investidor brasileiro, e que isso não está só disponível para os grandes investidores que têm mais capacidade de acesso. Acho que cada vez mais está sendo democratizado isso para os investidores menores, e que eu acho que na Nomad e WHG, eu acho que nós, como empresa, né, a gente incentiva o investidor a não ter medo de fazer esse investimento, e que essa diversificação ela normalmente traz frutos, historicamente, e a teoria mostra isso, que traz frutos. Então eu gostaria de passar essa mensagem, né? Não tenham medo de diversificar, que faz sentido. Maravilha, muito bom. Não poderíamos terminar aí de uma forma melhor. Obrigadíssimo aí, Fernando, pela Valeu. presença. Obrigado. Obrigada, Fernando. Danilo, obrigada a você que nos acompanhou. Não deixa de seguir a Nomad nas redes sociais. Acompanhe também a nossa live Nomad toda segunda-feira, às 9h30 da manhã, no YouTube. E ativa as notificações ali para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até o próximo Nomadcast.